Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. O feriado da Sexta-feira da Paixão foi marcado por demonstrações de fé. A data mais importante do ano para os cristãos reuniu milhares de pessoas na procissão do Fogaréu. Muitas orações e penitência. Aqui na capital, faz parte da tradição a doação de peixes a pessoas carentes que enfrentam horas de fila para não perder o presente. Hoje também temos outros assuntos. 2 pessoas morreram e outra foi baleada em tiroteio provocado por um adolescente. Novo vazamento suspende atividades da Anglo-América no Mineroduto Minas-Rio. E para quem busca uma ideia para um negócio, uma pesquisa aponta que atender nichos bem segmentados é a oportunidade do momento. Você que tem um pet dentro de casa, sabia que ele não pode comer chocolate? Essa delícia de Páscoa pode causar uma intoxicação séria no bichinho. Cuidado ao comprar óculos de grau em farmácia ou camelô, pois eles colocam em risco a saúde dos seus olhos. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Várias equipes de buscas estão procurando por uma criança de 2 anos em uma mata fechada em Betim, na Grande BH. A criança desapareceu na tarde de hoje no bairro Parque das Indústrias. Segundo familiares, a criança estava acompanhada do irmão e procurando pelo pai, que catava lenha quando se perdeu. A mata é densa e foram formadas 4 equipes, com agentes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e voluntários da própria comunidade. Em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, 2 pessoas morreram e outra foi baleada em um tiroteio dentro de um bar. Um adolescente de 17 anos chegou ao local e tentou matar outro jovem que fugiu. Um policial civil que estava no local reagiu. O bar fica nesta esquina, no centro de Patrocínio, e estava cheio no momento do crime. Testemunhas disseram que um rapaz encapuzado chegou ao local e tentou matar outro jovem que fugiu. Durante os disparos, 2 pessoas foram atingidas. Quando as viaturas chegaram, deparou com 2 vítimas alvejadas, sendo um estado grave, que foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e acabou vindo a óbito no hospital. A segunda vítima, que havia sido baleada na perna, foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar e encaminhada para o hospital também. Um policial civil que estava no local reagiu à ação. Durante o tiroteio, um jovem de 17 anos, apontado como autor dos disparos contra as vítimas, foi baleado. A Polícia Militar faz rastreamentos para tentar localizar o condutor do veículo. O policial civil que reagiu à ação criminosa se apresentou na delegacia de Patrocínio. Um taxista morreu hoje depois de perder o controle do veículo e bater em uma árvore. Quem tem as informações para nós é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Conta para nós aí onde e como aconteceu esse acidente. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Esse acidente foi ontem por volta de 1h da madrugada na Avenida Amazonas, sentido Belo Horizonte, mas ainda em Contagem, próximo ali ao acesso ao anel rodoviário. O taxista, que não estava com passageiros no momento, ele teria sido visto rodando em alta velocidade. Já há também testemunhas que dizem que ele pode ter sido fechado por outro veículo. Uma perícia vai apontar o que de fato aconteceu. Ele perdeu ali o controle da direção, bateu com violência contra a árvore que chegou a ser arrancada. O taxista tinha 34 anos, Inácia. Ok, a Luciana continua com a gente para trazer mais uma informação que ela apurou hoje, que é a seguinte, sobre um patinador que foi atropelado na madrugada de hoje também por um bombeiro que dirigia aparentemente embriagado. Luciana, qual que é o estado de saúde do patinador? O patinador, que ao ser atropelado foi arremessado em cima de outro carro, teve escoriações na mão direita e foi levado imediatamente ao hospital ainda na madrugada de ontem por volta de 1h30. Esse acidente foi ali na Avenida do Contorno com Rua Professor Moraes, na Savassi. A vítima alega que o condutor do veículo avançou o sinal e o atropelou. E a vítima também constatou que ele estaria bêbado. O condutor, um bombeiro militar. Ele já prestou esclarecimentos à polícia, negou que estivesse bêbado, negou também que tivesse avançado o sinal. A gente também aguarda as investigações e a corporação, o Corpo de Bombeiros, vai abrir aí, uma medida para ver se ele vai responder por questões administrativas ou não. Dentro da corporação, a gente acompanha e traz para o nosso telespectador, Vinácia. Luciana, e não custa lembrar que direção e bebida nunca devem se encontrar, né? De jeito nenhum. Tá certo, obrigada, viu?
Pela segunda vez, gente, em menos de 20 dias, a mineradora Anglo American registrou mais um vazamento no mineroduto Minas Rio, em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. A licença ambiental da empresa foi suspensa pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e por isso a empresa informou que dará férias coletivas a funcionários da área de operação. A cor escura da água do córrego Santo Antônio do Grama é consequência do vazamento de 174 toneladas de polpa de minério de ferro do mineroduto da empresa Anglo American, que fica a 228 quilômetros da capital mineira. Segundo a empresa, a estrutura se rompeu ontem à noite. O vazamento durou 5 minutos e também atingiu uma fazenda na região. Foi o segundo vazamento em menos de 20 dias. A produção havia sido retomada ontem, logo após o fim dos reparos do primeiro rompimento. Agora, devido à reincidência, o IBAMA determinou a suspensão das atividades do mineroduto até que sejam apresentados laudos técnicos que garantam a segurança da estrutura. No dia 12 de março, 300 toneladas de polpa de minério de ferro vazaram por 26 minutos. A captação de água do principal córrego de Santo Antônio do Grama está suspensa até hoje e o abastecimento passou a ser feito num ribeirão próximo. Segundo o presidente da empresa, o mineroduto estava funcionando com 70% da capacidade. Ele explicou que os dois vazamentos foram próximos, cerca de 400 metros de distância. Agora será feita uma inspeção em toda a estrutura. A empresa decidiu suspender a produção e dar férias coletivas para parte dos 4.500 funcionários que trabalham na mina pelos próximos 30 dias, até que seja concluída a inspeção detalhada de toda a estrutura. No primeiro incidente, a gente fez todos os testes necessários para entender a causa da trinca. Nós trocamos a tubulação. Fizemos inspeções nos tubos adjacentes ao primeiro incidente e essas inspeções não mostraram nenhum defeito. Com isso, nos deu a tranquilidade de voltar a operar. O mineroduto da empresa é o maior do mundo para o transporte de minério de ferro. Tem quase 530 quilômetros. Nos tubos são levados 17 milhões de toneladas do produto por ano, direto para o porto de Açu, no Rio de Janeiro. Este especialista em mineração e meio ambiente diz que a manutenção dos minerodutos é fundamental para evitar vazamentos. Exatamente para acompanhar o desgaste que naturalmente vai acontecendo ao longo do tempo. Esse desgaste ele vai reduzindo a parede do tubo. É hora de parar a operação e proceder à troca daquela seção do tubo. Um crime que pode ter sido passional levou 2 pessoas com queimaduras sérias para o hospital em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nem a polícia entendeu ainda as motivações do crime. Segundo testemunhas, a mulher chegou neste bar bastante nervosa e se desentendeu com o dono do estabelecimento. Ela chegou e a hora que eu entrei no lanchinho para poder comprar um lanche e já começou a tacar gasolina em todo mundo, tacar nas mesas, cadeiras, dentro do estabelecimento, tacou nela também. E o rapaz empurrando ela, o rapaz do estabelecimento empurrando ela. A hora que conseguiu empurrar ela, ela já riscou o isqueiro e pegou fogo em todo mundo. Nele, nela, só não pegou em mim porque eu saí correndo ao contrário deles. Clientes gravaram vídeos mostrando o momento da agressão. A mulher pode ter planejado o crime, já que o galão com a gasolina estava no carro dela. As chamas demoraram para apagar e tanto a autora do crime quanto a vítima ficaram feridas. De acordo com informações preliminares, tanto o autor como a vítima tiveram queimaduras por todo o corpo e a autora parece que está no estado mais grave. A gente sempre traz aqui no jornal denúncias de moradores que estão insatisfeitos com a falta de atenção do poder público e neste feriado não está sendo diferente. A nossa equipe foi conferir uma situação antiga que foi reclamada pela primeira vez há 25 anos. Na placa, a indignação da população do bairro São Benedito, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A cratera, que tem quase 3 metros de profundidade, ocupa boa parte deste terreno, onde, de acordo com os moradores, seria construída uma praça. Problema que se arrasta há anos. Isso que faz há 25 anos que isso tem desse jeito. Isso que é uma falta de respeito. Então, passa prefeito, vereadores
e nunca faz nada. O Fabrício ajudou a colocar a placa ali. O empresário, por diversas vezes, presenciou o risco de acidentes. Eu estava pondo a placa e o carro chegou virando, quase ficou lá embaixo. Então eu pus o tijolo para eles dar um tchan para não cair quando é acidente mais grave, né? Mais do que a cratera, a sensação de abandono fica ainda pior com a quantidade de entulho em terrenos e o mato muito alto neste córrego. Quem vive por aqui espera uma resposta e que a situação mude o mais rápido possível. Coloca a terra, chuva e limpa, nunca resolve. E arrumar o mais rápido possível, mas arrumar direito, não só tacar a terra. Tacar a terra não resolve, tacar a terra eu também taco. Com certeza tem que arrumar, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Luzia para saber se há previsão para tapar o buraco e para dar andamento ao projeto da praça, mas não tivemos retorno. Abrir uma loja é o sonho de muita gente, mas nem todo pequeno negócio vai para frente, porque muitas vezes o empreendedor não consegue enfrentar a concorrência das grandes redes. Uma pesquisa do Sebrae aponta um caminho para os microempreendedores que desejam atuar no varejo, os nichos, que são segmentos pelos quais as empresas maiores não se interessam. Neles, o volume de vendas é menor, mas é suficiente para garantir o lucro. O chefe monta a feijoada que não vai carne, o bolo que não vai ovos e nem leite e o cheesecake que não vai queijo. É a comida vegana que tem ganhado cada vez mais adeptos. Estes belos pratos aí são de um restaurante vegano aberto recentemente aqui em Belo Horizonte. Até mesmo quem não tem restrições dá uma passada por aqui. Gostei bastante da ideia e da culinária que é, porque é algo muito novo. Por exemplo, você come linguiça de soja e parece carne, né? A ideia do restaurante é do Gabriel. Junto com um sócio, durante a crise econômica, planejaram e colocaram em prática. O crescimento do segmento foi fundamental para tirar a ideia do papel. O gastrobar ele é uma tradução do termo britânico, gastropub, que foram pubs em Londres que eles propuseram uma alimentação um pouco mais elaborada, um pouco mais refinada, ou seja, você tinha um chefe de cozinha cozinhando e num ambiente de bar. Mas o Luiz viu outro caminho, o da contabilidade. Há um ano, ele criou um software que ajuda a entregar mais valor. Ele deu aquela turbinada nos tradicionais balancetes. Quando levava um balancete para fazer uma reunião, o cliente não via valor. E a gente falou que precisava transformar isso em informações para tomada de decisão na linguagem do empresário. E é exatamente isso que mostra uma pesquisa feita pelo Sebrae. A tendência do mercado para 2018 é o varejo de nicho, ou seja, um mercado bem segmentado, específico. E isso ocorre por causa das mudanças de hábito do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente, ele pensa muito no consumo consciente, então ele vai trabalhar, ele muda, né? A gente muda. Quando a gente era de uma certa idade, a gente consumia de um jeito, hoje a gente consome de outro. E hoje a gente tem pessoas também que são intolerantes a alguns tipos de alimentação, que não comem carnes. Ela lembra que alguns ramos, como o da alimentação e da beleza, são os destaques. As pessoas só diminuem, elas não deixam de ir nos locais, elas não deixam de se alimentar. E no ramo da beleza também, né? A mulher é muito vaidosa, então ela pode diminuir de ir no salão, né? Mas ela não para de ir. E os homens também estão cada vez mais vaidosos. Hoje a gente vê um nicho que eles vão para as barbearias, eles vão cuidar da beleza. Depois que ele desenha um modelo de negócio, ele tem que analisar o mercado para ver se é viável ou não e aí fazer o plano de negócio, porque ele vai tirar da cabeça dele as ideias, colocar no papel e fazer todo um planejamento para a abertura do negócio dele. Em época de Páscoa, um perigo ronda os cães dentro de casa, os chocolates. Já existe uma versão especial para animais, mas aquele chocolate, gente, à base de cacau é bem tóxico para os animais. Nós ouvimos uma especialista que vai orientar quem tem pet a não errar. Depois de comer um pedaço de chocolate, a pequena Paloma foi parar na clínica veterinária. O fato deixou Dona Maria preocupada, já que a aposentada sabia dos riscos que a cachorrinha corria. Caiu uma trufa no chão e a gente não viu, e ela pegou e foi para debaixo da cama, mas eu já sabia que fazia mal. Liguei para a médica e foi atendida, com 30 minutos já foi atendida. Paloma passou por uma lavagem gástrica e precisou ser medicada. Os procedimentos custaram quase R$600 e evitaram um mal maior. Ela ficou uma semana sem alimentar direito. E a senhora, como é que ficou? Aí a gente fazia canjinha para ela, canja de arroz, é o que ela aceitava. De acordo com esta médica veterinária, o causador de tudo isso é um componente do chocolate que não faz mal para o homem, porém se torna uma toxina para os animais. A teobromina e
a cafeína, que são altamente tóxicos para os animais. Ele é um componente do cacau. Então, por isso a gente já sabe que quanto mais puro o chocolate, que na verdade seria até mais saudável para a gente, 70%, 80%, mais tóxico o chocolate. Os sintomas podem variar desde vômitos e diarreias até taquicardia e convulsões. A recomendação é não perder tempo e correr para uma clínica. Eu falo assim para os meus pacientes, para não errar, porque realmente eles estão muito dentro de casa, eles estão muito humanizados, eu não sou contra da comida, mas para não errar, a regra é como se fosse uma criança pequena, tirando algumas coisas tóxicas, o ideal é conversar com o veterinário, porque justamente o chocolate, alho, cebola, tem alguns temperos, até algumas frutas como a uva, eles têm componente tóxico. O chocolate nosso, como o componente está no cacau, às vezes se fala que o chocolate branco não tem problema, mas ele tem açúcar e gordura que também é altamente prejudicial, tá? Então existe no mercado o chocolate para cachorro e esse pode dar, com moderação também. Depois do intervalo tem futebol e também vamos falar dos riscos que os consumidores correm ao comprar óculos de grau em farmácia ou camelô. O assunto agora é futebol. A previsão é de lotação máxima na Arena Independência neste domingo às 4h, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Quantas vezes esse confronto já se repetiu na final do Mineiro entre os dois maiores times do estado? Quem responde é o nosso repórter e comentarista André Salles. E aí, André, já deu tempo de fazer a conta? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Pois é, fiz uma pesquisa rápida ali, Inácia. Essa vai ser a 22ª final. Ou seja, os clubes já se enfrentaram em decisões 21 vezes. E aí o telespectador vai se perguntar, mas tão pouco? É porque o Campeonato Mineiro nem sempre teve essa fórmula com final. Então nem sempre tivemos decisão. E aí, falando dessas 21 vezes, 12 títulos do Cruzeiro e 8 títulos do Atlético. Mas não é que eu tô ruim de conta, não. É que em um ano, lá em 56, teve uma confusão tão grande que o título foi declarado dividido entre Atlético e Cruzeiro. Tá bom. O André, durante a semana, os treinos foram secretos dos dois times. A imprensa não pôde mostrar. Dá para se adiantar ou pelo menos falar das suas expectativas sobre a formação das equipes? Pois é, eu não espero nenhum tipo de surpresa, Inácio. Eu acho que os times estão bem encaixados. No Cruzeiro tem uma dúvida na zaga, Léo ou Dedé, mas não acho que é uma grande coisa de estratégia, digamos assim. Acho que os treinadores quiseram preservar, até para combinar aquela jogada ensaiada, combinar um movimento diferente, que na hora da decisão isso pode fazer muita diferença, pode ser muito importante. Segunda volta com resultado. Obrigada. Com certeza, obrigado. Comprar óculos de grau em farmácia ou em camelô é bem mais barato, mas não é recomendado pelos médicos. Você sabia disso? Esses produtos costumam ignorar graus menores, como aquele 0,25, e os materiais utilizados nas lentes não são os mais adequados. Por isso, antes de comprar óculos, é preciso sim se consultar com um oftalmologista. Essa senhora talvez não saiba, mas ela está prestes a fechar um péssimo negócio. Ela chega e observa os produtos, acaba levando aquele que mais agrada no rosto e, na expectativa de enxergar melhor, uma coisa ela não viu, que a saúde dela foi a mais prejudicada nessa história. Quando uma pessoa compra um óculos pronto, né, às vezes sem saber se aquilo ali experimenta e pega o que acha mais interessante, geralmente ela vai escolher um grau acima do que ela realmente precisa. Vai ocasionar doença, vai ocasionar um espasmo de acomodação, a pessoa vai ficar dependente e vai acelerar o processo da evolução do grau. Ela vai precisar cada vez um grau mais forte, desnecessariamente. Ambulantes, lojas e até farmácias comercializam óculos de grau de maneira irregular em Uberlândia. Tem opções para enxergar de longe e de perto. E chegando mais perto mesmo, é que dá para perceber o que mais atrai nesses produtos. O preço, bem mais barato do que nas óticas autorizadas. Essa aqui está há mais de 30 anos no mercado e a fiscalização sempre cobra que exista um técnico em ótica responsável pelo controle da qualidade dos produtos. A tributação é muito cara, muito alta. E eles cobram da gente que anda direito e dos que não andam direito eles não cobram. Todo ano, a cada 10 óculos produzidos no país, 3 são piratas ou ilegais. É o que diz a Associação Brasileira da Indústria Ótica. E o produto que não tem a proteção necessária para os olhos pode trazer sérios riscos para a saúde ocular.
Essa oftalmologista explica que a compra de óculos de grau deve ser feita somente com uma receita médica em mãos. Durante o exame, a gente vê diferença de 0,25 e 0,25. Às vezes a gente tem uma combinação de graus, às vezes a pessoa tem uma hipermetropia com astigmatismo, uma miopia com astigmatismo, que nesse tipo de óculos não oferece essa qualidade. E esse tipo de óculos também, às vezes, a qualidade do material da lente também deixa a desejar. E a seguir a gente mostra como foi a Sexta-feira da Paixão aqui em Minas Gerais. Destaque para a procissão do Fogaréu, que acontece há quase 170 anos em Sabará e que levou milhares de fiéis para as ruas ainda de madrugada. Sábado é dia de programa DNA e na edição de amanhã, Paulo Navarro recebe o compositor, produtor musical e multi-instrumentista Marcos Viana. Ele é músico independente brasileiro com o maior número de CDs lançados no mercado nacional. Tem mais de 1.600 composições, que incluem trilhas sonoras para cinema e teatro, com as quais alcançou projeção internacional. Paulo Navarro vai descobrir mais sobre Marcos Viana amanhã, às 6:50 da noite. Você não pode perder. Uma tradição da Sexta-feira da Paixão aqui na capital é a doação de peixes a pessoas carentes. A fila começa a se formar no dia anterior e tem gente que fica 24 horas na espera. Este é o 27º ano que seu Afonso faz a distribuição dos peixes na Sexta-feira Santa. O valor gasto e a quantidade de pescado ele não divulga, mas pelo tamanho da fila dá para se ter uma noção. Quase 1 quilômetro de pessoas aguardando o início da distribuição. Esse Deus te ajude aqui, ela é uma moeda que não tem preço. É muito gratificante. Cada pessoa recebe uma senha que dá direito a um pacote de 2 quilos do pescado. Este ano, Antônio chegou primeiro que todo mundo. Ele ficou na fila desde as 6 da manhã do dia anterior. Foram 25 horas de espera. Eu acho muito bonito essa coisa do Afonso de dar esse peixe pra gente, né? E compensa que o primeiro lugar ganha 4 quilos, são 2 quilos para cada pessoa. O primeiro lugar ganha 4 quilos. Por volta das 8 da manhã, os peixes começaram a ser entregues. Este ano, pessoas com deficiência tiveram prioridade. O seu Afonso não trabalha mais diretamente com a venda de peixes, mas faz questão de estar aqui todos os anos participando dessa distribuição. Segundo ele, é uma tradição da família que começou com o avô. Em Deus de criança, a gente tem o exemplo da família, né? Meu avô já doava e a gente também passou a doar. A Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo. Hoje, ao invés de carne vermelha, muitos consomem peixe. E foi a doação que garantiu o almoço de muitos que estavam na fila. Como é que vai ser o peixe? Vai ser um peixe, um arroz, um peixinho frito. Nossa, muito legal eles, né? Muito abençoado eles, que eles olham pra gente que não pode comprar um peixe, né? Lembram do seu Antônio? Pois é o primeiro da fila pelo 3º ano consecutivo. Ele saiu feliz da vida. Tem que agradecer esse senhor aí, ó. Esse senhor faz um trabalho muito abençoado. Deus que abençoa ele. O peixinho eu vou fazer lá com um limãozinho, um vinagrezinho e vou comer com arroz sortinho. Vai ser uma coisa muito boa, hein? Se vocês quiserem comer comigo, eu tá convidado. Que alegria abençoada, né? Só não pode aparecer todo mundo lá. Gente, em Diamantina, na região central de Minas, os fiéis participaram da encenação da Via Sacra pelas ladeiras do município. Por lá é tradição a presença da Guarda Romana na encenação, que é até registrada como bem imaterial do patrimônio local. A paróquia Santo Antônio de Sé mantém a celebração desde o século XVIII. Durante a Via Sacra, os soldados acompanham Jesus nas cerimônias da condenação, enterro e ressurreição. Tudo acontece ali pelas ruas da cidade sob o olhar de centenas de fiéis. A Sexta-feira da Paixão é considerada a data mais importante para os cristãos em todo o mundo, pois relembra a dor e o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz para salvar todos nós. São realizados eventos emocionantes em todo o país. Nossa equipe foi acompanhar uma caminhada de fé que é realizada na cidade histórica de Sabará, na Grande BH, e que tem sido tradição há quase 170 anos. A procissão do Fogaréu reuniu milhares de fiéis no fim da madrugada de hoje. As pessoas caminharam pelas ruas do município, seguindo a imagem de Nossa Senhora das Dores para relembrar os passos de Jesus antes de ser crucificado.
É com dificuldade que a dona Amélia sobe os morros íngremes de Sabará. A doméstica veio de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, para demonstrar a sua fé. Eu venho todo ano nessa procissão. Eu sou apaixonada, acho muito lindo. Sou católica, muito católica. Eu sinto uma emoção muito grande, não estou nem mesmo falar. O dia ainda não tinha clareado, mas milhares de pessoas já estavam nas ruas para acompanhar a procissão da penitência. O Francisco vem há 30 anos, costume que aprendeu com o avô e com o pai e que pretende passar adiante. É o prazer da fé. A gente está subindo esses 3 quilômetros de caminhada, com a fé, em jejum e em penitência. A gente faz as orações dentro de casa, com a família. E trazendo isso no dia a dia para a procissão também é muito bom, porque a gente se alimenta pela fé também. A Sexta-feira Santa é considerada a data de maior comoção e simbolismo para os cristãos. O dia relembra a crucificação e morte de Jesus. Para os fiéis, hoje é uma oportunidade de refazer alguns passos de Jesus Cristo antes de ser crucificado. Muitos aproveitam o trajeto da Via Sacra para cumprirem promessas e fazerem penitências. A Isabela percorreu os 5 quilômetros da procissão descalça, em agradecimento por ter sido curada de complicações que teve em um abscesso no rosto. Deu um buraco imenso. Custou fechar, demorou bastante. Aí quando viu, que estava pior, que estava muito ruim, fez uma promessa de vir subir isso tudo da descalça. Marciana também encarou as subidas acentuadas das ruas por onde o cortejo passou para agradecer a saúde restaurada da filha. Porque ela estava doente, eu fiz a promessa, se ela melhorasse, eu trazia ela na procissão. Aí eu vim descalça. A procissão da penitência é tradicional em Sabará. Mesmo há tantos anos celebrando o evento, o padre Felipe se surpreende com a disposição dos fiéis. Pelo horário, pois é muito cedo, 4 horas da manhã, e pela disponibilidade em subir o morro, pois a subida é muito íngreme, o sacrifício é bem grande. Mas as pessoas vêm com o coração alegre, pulsante pela fé e sobem na mais perfeita tranquilidade. Durante a caminhada, as pessoas relembram todo o sacrifício feito por Cristo no Calvário. A gente vem acompanhando esses dias da Semana Santa com todo o coração e sentindo esse amor que foi derramado por nós na cruz. O religioso falou ainda sobre a importância de mantermos a fé em dias tão difíceis. O Cristo que por amor a nós padece na cruz, morre, mas no domingo ele triunfa ressuscitado glorioso. Ou seja, para nós, para chegar à vitória da ressurreição, é preciso passar pela cruz. Depois chegamos à vitória, como Cristo. Olha, em nome de toda a equipe do Jornal Band Minas, eu desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa na santa paz das bênçãos de Deus. A gente fica por aqui com o nosso jornal, estaremos de volta na semana que vem e contamos com a sua audiência. Tenha um ótimo final de semana e até lá.